Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 19. A sutil arte da diplomacia. Trinta e 31 anos atrás. Uma vela tremulava na mesa e Dalinar acendeu a ponta do seu guardanapo nela, fazendo subir uma pequena fita de fumaça acre no ar. Estúpidas velas decorativas. Para que serviam? Para serem bonitas? Não usavam esferas justamente porque sua iluminação era melhor do que a de velas. Depois do olhar irritado de Gavilar, Dalinar parou de queimar seu guardanapo e se inclinou para trás, bebericando uma caneca de vinho roxo escuro. O tipo cujo aroma dava para sentir do outro lado da sala, potente e saboroso. Um salão de banquete se estendia diante dele, dezenas de mesas sobre o piso da grande sala de pedra. O lugar era muito quente e o suor cobria seus braços e testa. Velas demais, talvez. Do lado de fora do salão de banquete, uma tempestade rugia como um louco que havia sido aprisionado, impotente e ignorado. Mas como o senhor lida com grandes tormentas, Luminobre? Perguntou Tow a Gavilar. O alto e loiro homem do ocidente estava sentado com eles à grã-mesa. Um bom planejamento impede que um exército esteja a céu aberto durante uma tempestade. Exceto em situações raras, explicou Gavilar. Casamatas são comuns em Aletkar. Se uma campanha leva mais tempo do que antecipado, nós dividimos o exército e recuamos de volta para uma dessas cidades para nos abrigarmos. E se o senhor estiver no meio de um cerco? Indagou Tow. Cercos são raros por aqui, Luminobre Tow, disse Gavilar com uma risada. Certamente há cidades com fortificações. Sua famosa Kholinar tem muralhas majestosas, não tem? O homem possuía um sotaque carregado e falava com vogais curtas, de modo irritante. Suave idiota. Você está se esquecendo dos transmutadores, replicou Gavilar. Sim, cercos às vezes acontecem, mas é muito difícil matar de fome os soldados de uma cidade quando há transmutadores e esmeraldas para fazer comida. Em vez disso, geralmente derrubamos as muralhas com rapidez. Ou o que é mais comum, tomamos o terreno mais alto e usamos essa vantagem para atacar a cidade por algum tempo. Tu assentiu, aparentemente fascinado. Transmutadores. Não temos coisas assim em Hira ou Iri. Fascinante, fascinante. E há tantas fractais aqui. Talvez metade do tesouro de espadas e armaduras do mundo todo contida em reinos Vorings. Os próprios arautos favorecem vocês. Dalinar sorveu um longo gole do seu vinho. Do lado de fora, o trovão sacudiu a casamata. A grã tormenta estava em plena força agora. Ali dentro, servos traziam fatias de porco e garras de lanca para os homens, cozidos em um caldo saboroso. As mulheres jantavam em outro local, incluindo, segundo ouvira, a irmã de Tow. Dalinar ainda não fora apresentado a ela. Os dois olhos claros ocidentais haviam chegado pouco mais de uma hora antes da tempestade. O salão ecoava com os sons de pessoas tagarelando. Dalinar devorou suas garras de lanca, quebrando-as com o fundo da caneca e removendo a carne com os dentes. O banquete parecia polido demais. Onde estava a música, a risada, as mulheres, jantando em salas separadas? A vida havia mudado naqueles últimos anos de conquista. Os 4 grão-príncipes finais resistiam firmemente na sua fronte unificada. A luta, antes frenética, havia amainado. Gavilar precisava passar cada vez mais tempo na administração do reino, que possuía metade do tamanho desejado, mas ainda assim era exigente. Política. Gavilar e Sadeas não obrigavam Dalinar a participar com muita frequência, mas ele ainda precisava aparecer em banquetes como aquele, em vez de jantar com seus homens. Sugou uma garra ao assistir Gavilar conversar com o estrangeiro. Raios! Gavilar até parecia mesmo majestoso, com sua barba penteada daquele jeito, gemas brilhando nos dedos. Ele usava um uniforme no estilo mais recente. Formal, rígido. Já Dalinar usava seu takama, com um saiote e uma sobrecamisa aberta que descia até a metade das coxas, com um peito nu. Sadeas era o centro das atenções de um grupo de olhos claros inferiores em uma mesa do outro lado do salão. Todos naquele grupo haviam sido cuidadosamente escolhidos, homens de lealdade incerta.
Ele ia conversar, persuadir, convencer. E se julgasse que havia causa para preocupação, encontraria uma maneira de eliminá-los. Não com assassinos, naturalmente. Eles todos achavam aquele tipo de coisa desagradável. Não era a maneira aletiana de agir. Em vez disso, manipulariam o sujeito para que duelasse com Dalinar, ou o posicionavam na linha de frente de um ataque. E Alai, a esposa de Sadeias, passava uma quantidade impressionante de tempo tramando novos ardes para se livrar de aliados problemáticos. Dalinar terminou as garras, então voltou-se para o porco, um suculento pedaço de carne flutuando em molho. A comida era melhor no banquete. Só queria não se sentir tão inútil ali. Gavilar fazia alianças, Sadeias lidava com problemas. Os dois sabiam tratar um salão de banquete como um campo de batalha. Dalinar estendeu a mão para a cintura, a fim de pegar sua faca e cortar a carne de porco. Só que a faca não estava ali. Danação! Ele a emprestara para Teleb, não foi? Encarou o filé de porco, sentindo o odor do seu molho apimentado, a boca salivando. Já ia comer com os dedos, então se lembrou de olhar para os lados. Todos os outros estavam comendo educadamente com utensílios, mas os servidores tinham se esquecido de trazer uma faca para ele. Danação de novo. Ele se recostou, balançando a caneca para pedir mais vinho. Ali perto, Gavilar e o estrangeiro continuavam conversando. A sua campanha aqui tem sido impressionante, Luminobre Colin, disse To. É possível vislumbrar seu ancestral no Senhor, o grande criador de sóis. Com sorte, minhas realizações não serão tão efêmeras quanto as dele. Efêmeras, ele reforjou a Latkar, Luminobre. O Senhor não devia falar assim de alguém como ele. O Senhor é seu descendente, correto? Todos nós somos, respondeu Gavilar. A casa Colin, a casa Sadeias, todos os 10 principados. Os fundadores foram os filhos dele, você sabe. Então sim, existem sinais da sua mão aqui. Mas seu império não durou nem mesmo uma única geração depois da morte dele. Isso me faz pensar o que havia de errado com sua visão, seu planejamento, para que seu grande império tenha se despedaçado tão rápido. A tempestade rugia. Dalinar tentou chamar a atenção de um servo para solicitar uma faca de jantar, mas eles estavam ocupados demais correndo de um lado para outro, atendendo às necessidades de outros comensais exigentes. Ele suspirou, então se levantou, se alongando, e caminhou até a porta, segurando a caneca vazia. Perdido em pensamentos, jogou o peso do corpo na porta, então abriu a pesada construção de madeira e saiu. Uma rajada de chuva gélida subitamente encharcou sua pele, e o vento o atingiu com tanta força que o fez cambalear. A grã tormenta estava no seu ápice furioso, relâmpagos despencando como ataques vingativos dos arautos. Dalinar saiu pela tempestade, a sobrecamisa tremulando ao seu redor. Gavilar falava cada vez mais sobre coisas como legado, o reino, responsabilidade, o que havia acontecido com a diversão da luta, com cavalgar para a batalha às gargalhadas. O trovão desabava e mal dava para enxergar sob os relâmpagos periódicos. Ainda assim, Dalinar conhecia bem o caminho. Estavam em um ponto de parada para Grã Tormentas, um lugar construído para abrigar exércitos em patrulha durante tempestades. Ele e Gavilar estavam hospedados ali há uns 4 meses, recebendo tributos das fazendas próximas e ameaçando a casa Evavak de dentro das suas fronteiras. Dalinar encontrou a casamata específica que estava procurando e bateu à porta. Sem resposta. Então ele invocou sua espada fractal, deslizando a ponta entre as portas duplas, e cortou a trava por dentro. Empurrou a porta para abri-la e encontrou um grupo de homens armados e de olhos arregalados, se apressando a entrar em formação defensiva, cercados por esprenos de medo, armas erguidas em mãos nervosas. Teleb, chamou Dalinar, de pé na entrada. Eu emprestei para você minha faca de cinto, a minha favorita, com espinha branca de marfim no cabo. O soldado alto, na segunda fileira de homens apavorados, fitou-o, boquiaberto. Sua faca, Luminobre? Eu a perdi em algum lugar, explicou Dalinar. Eu a emprestei para você, não foi? Eu a devolvi, senhor, disse Teleb. O senhor usou-a para soltar aquela farpa da sua cela, lembra? Danação, tem razão. O que foi que eu fiz com a maldita faca? Dalinar saiu da porta e caminhou de volta para a tempestade. Talvez suas preocupações tivessem mais a ver consigo mesmo do que com Gavilar. As batalhas dos Colin eram tão calculadas atualmente, e nos últimos meses tinham mais a ver com o que acontecia fora do campo de batalha do que dentro.
Tudo isso parecia deixar Dalinar para trás, como a couraça rejeitada de um caranguejo depois da muda. Uma rajada explosiva de vento o jogou contra a parede e ele cambaleou, então deu um passo para trás, impulsionado por instintos que ele não sabia definir. Uma grande pedra acertou a parede, depois quicou para longe. Dalinar deu uma olhada e viu algo luminoso ao longe. Uma figura colossal que se movia sobre pernas finas brilhantes. Ele voltou ao salão de banquete, fazendo um gesto grosseiro para focilar o que fosse a figura, então abriu a porta com um empurrão, jogando para os lados 2 servos que a mantinham fechada. E entrou a passos largos. Com água escorrendo pelo corpo, ele caminhou até a gramesa, onde se deixou cair na cadeira e pousou a caneca. Que ótimo! Agora estava molhado e ainda não tinha como comer a carne de porco. Todos caíram em silêncio. Um mar de olhos o fitava. "Irmão!" chamou Gavilar, o único som no recinto. "Está tudo bem?" "Perdi minha tormentosa faca", disse Dalinar. "Pensei que havia deixado na outra casamata." Ele levantou a caneca e tomou um gole barulhento e preguiçoso de água de chuva. "Com licença, Lord Gavilar", balbuciou Tom. "Eu vou atrás de algo para beber." O ocidental loiro se levantou, fez uma mesura e recuou pelo salão até onde um criado mestre estava servindo bebidas. Seu rosto parecia ainda mais pálido que aquela gente costumava ser. "Qual é o problema dele?" quis saber Dalinar, arrastando a cadeira para perto do irmão. "Imagino que as pessoas que ele conhece não saiam casualmente para passeios durante grandes tormentas", disse Gavilar, achando graça. "Bah, estamos em uma parada fortificada com muralhas e casamatas. Não precisamos ter medo de um ventinho. Tu pensa diferente, eu garanto." "Você está sorrindo?" "Você acabou de provar em um momento, Dalinar, um argumento que passei meia hora tentando explicar para ele politicamente. Tu duvida se somos fortes o bastante para protegê-lo. Era esse o assunto da conversa?" "Indiretamente, sim." Estou feliz de poder ajudar." Dalinar pegou uma garra do prato de Gavilar. "O que é preciso fazer para que um desses servos chiques me arrume uma tormentosa faca?" "Eles são criados mestres, Dalinar", disse seu irmão, fazendo um sinal com a mão de uma maneira específica. "O gesto da necessidade, lembra?" "Não. Você precisa prestar mais atenção. Não estamos mais vivendo em cabanas." Eles nunca haviam vivido em cabanas. Eram Collins, herdeiros de uma das maiores cidades do mundo, mesmo que Dalinar nunca houvesse visto o local até os 12 anos de idade. Ele não gostava que Gavilar estivesse comprando a história que o resto do reino contava, que alegava que o ramo de sua casa havia, até recentemente, sido composto por malfeitores dos cafundós do seu próprio principado. Um grupo de servos vestidos de preto e branco foram até Gavilar, que solicitou uma nova faca de jantar para o irmão. Enquanto eles se dividiam para executar a tarefa, as portas do salão de banquete das mulheres se abriram e uma figura adentrou o recinto. Dalinar perdeu o fôlego. O cabelo de Navani brilhava com os rubis minúsculos que ela havia trançado neles, uma cor que combinava com seu pingente bracelete. Seu rosto possuía um bronzeado sensual, seu cabelo negro aleteano como piche, o sorriso de lábios rubros tão sábio e arguto, e um corpo para fazer um homem chorar de desejo, a esposa do seu irmão. Dalinar se controlou e levantou o braço em um gesto como o que Gavilar havia feito. Um atendente apareceu com um passo animado. "Luminobre, é claro que vou atender seus desejos, embora o senhor talvez devesse saber que o sinal está errado. Se me permitir, posso demonstrar." Dalinar fez um gesto grosseiro. "Assim está melhor?" Vinho", disse Dalinar, balançando a caneca. "Roxo. O bastante para encher isso aqui pelo menos 3 vezes." "E qual safra o senhor prefere, Luminobre?" Ele olhou Navani de lado. "A que estiver mais próxima." Navani passou entre as mesas, seguida pela silhueta mais atarracada de Yalai Sadeias. Nenhuma das duas parecia se importar de serem as únicas mulheres olhos claros no salão. "O que aconteceu com o emissário?" perguntou Navani ao se aproximar. Ela se enfiou entre Dalinar e Gavilar, quando um servo lhe trouxe uma cadeira. "Dalinar o espantou", disse Gavilar. O aroma do perfume dela era inebriante. Dalinar puxou sua cadeira para o lado e manteve uma expressão fixa. Tinha que ser firme, não deixá-la saber como o aquecia, como o avivava, como nada mais além da batalha conseguia. Yalai puxou uma cadeira para si e um servo trouxe vinho para Dalinar. Ele bebeu um gole longo para se acalmar, direto da jarra. "Estávamos avaliando a irmã",
disse Alai, se inclinando do outro lado de Gavilar. Ela é um pouquinho sem graça. Um pouquinho? Perguntou Navani. Mas estou razoavelmente segura de que está sendo honesta. O irmão também parece ser assim, disse Gavilar, esfregando o queixo e inspecionando To, que estava provando uma bebida perto do bar. Inocente, ingênuo, mas acho que é sincero. Ele é um bajulador, grunhiu Dalinar. Ele é um homem sem lar, Dalinar, disse Alai. Sem lealdade, à mercê daqueles que o acolherem. E só tem uma peça que pode usar para garantir seu futuro, uma armadura fractal. Tirada da sua terra natal, Hira, e levada para leste, para o mais longe possível que To conseguiu chegar dos seus parentes, que supostamente se ultrajaram ao descobrir que uma herança tão valiosa havia sido roubada. Ele não está com armadura, disse Gavilar. Pelo menos é inteligente o bastante para não carregá-la. Ele vai querer garantias antes de entregá-la a nós. Garantias fortes. Vejam como ele olha para Dalinar, observou Navani. Você o impressionou. Ela inclinou a cabeça. Você está molhado? Dalinar correu os dedos pelo cabelo. Raios. Ele não ficara envergonhado de encarar a multidão no salão, mas diante dela percebeu que estava enrubescendo. Gavilar deu uma gargalhada. Ele saiu para dar uma volta. Está brincando, disse Alai, chegando para o lado quando Sadea se juntou a eles na gramesa. O homem de rosto bulboso se ajeitou na cadeira junto com ela, cada um em uma metade. Ele deixou cair um prato na mesa, cheio de garras e um molho vermelho brilhante. E Alai atacou-a imediatamente. Ela era uma das poucas mulheres que Dalinar conhecia que preferia comida masculina. O que estamos discutindo? Perguntou Sadeas, mandando embora um criado-mestre que trouxe uma cadeira, depois passando o braço pelos ombros da esposa. Estamos falando sobre arrumar um casamento para Dalinar, disse Alai. O quê? Interpelou Dalinar, engasgando-se com o vinho. Era esse o ponto, certo? Continuou Alai. Eles querem alguém que possa protegê-los, alguém que a família deles tenha medo demais para atacar. Mas To e a irmã querem mais do que apenas asilo. Eles querem fazer parte das coisas. Injetar seu sangue na linhagem real, por assim dizer. Dalinar tomou outro longo gole. Você podia tomar água de vez em quando, sabe, Dalinar? Sugeriu Sadeas. Bebi um pouco de água da chuva mais cedo. Todo mundo me olhou de um jeito esquisito. Navani sorriu para ele. Não havia vinho o suficiente no mundo para prepará-lo para o olhar por trás daquele sorriso, tão penetrante, tão atento. Pode ser disso mesmo que precisamos, comentou Gavilar. Não só teremos a Fractal, mas também vamos passar a ideia de que falamos por Aleshkar. Se as pessoas de fora do reino começarem a me procurar em busca de refúgio e tratados, talvez a gente consiga convencer os grão-príncipes restantes. Poderíamos conseguir unir esse país sem novas guerras, só pelo puro peso da legitimidade. Uma serva finalmente apareceu com uma faca para Dalinar. Ele pegou-a ansiosamente, então franziu o senho quando a mulher se afastou. O que foi? Indagou Navani. Essa coisinha, reclamou Dalinar, segurando a faca delicada entre dois dedos e balançando-a. Como posso comer um filé de porco com isso? Ataque-o, disse Alai, fazendo um movimento de apunhalar. Finja que é algum homem grosseirão que insultou seu bíceps. Se alguém insultasse meu bíceps, eu não atacaria, retrucou Dalinar. Eu lhe indicaria um médico, porque obviamente há algo de errado com seus olhos. Navani riu, um som musical. Ah, Dalinar, disse Sadeas. Não acho que exista outra pessoa em Roshar que poderia dizer isso de cara limpa. Dalinar grunhiu, então tentou manobrar a faquinha para cortar o filé. A carne estava esfriando, mas ainda tinha um aroma delicioso. Um único espeno de fome começou a voejar ao redor da sua cabeça, como uma minúscula mosca marrom, do tipo que se encontrava a oeste, perto de Lago Puro. O que derrotou o Criador de Sóis? Perguntou Gavilar de repente. Fez Alai. O Criador de Sóis, repetiu Gavilar, olhando de Navani para Sadeas e depois para Dalinar. Ele uniu Aletkar. Porque fracassou em criar um império duradouro? Seus filhos eram ambiciosos demais, respondeu Dalinar, cerrando o filé. Ou fracos demais, talvez. Nenhum deles conseguiu o apoio dos outros. Não é isso, disse Navani. Eles poderiam ter se unido se o próprio Criador de Sóis houvesse se dado ao trabalho de escolher um herdeiro. Foi culpa dele. Ele partiu rumo ao oeste, disse Gavilar, liderando seu exército para maiores glórias. Alethkar e Herdaz não bastavam, queria o mundo inteiro. Então foi a ambição dele, disse Sadeas. Não, sua cobiça, replicou Gavilar em voz baixa. De que adianta conquistar, se você nunca para e aproveita?
Shubreth filho Mashalan, o criador de sóis, até mesmo a hierocracia. Todos expandiram cada vez mais até entrarem em colapso. Na história da humanidade, algum conquistador alguma vez decidiu que já tinha o bastante? Algum homem simplesmente disse, está bom, era isso que eu queria, e foi para casa? Nesse momento, o que quero é comer meu tormentoso filé, disse Dalinar, exibindo a faquinha que havia entortado no meio. Navani ficou incrédula. Como, pelo 10º nome do Todo-Poderoso, você conseguiu fazer isso? Não sei. Gavilar estava com aquele ar distante e longínquo nos olhos verdes. Uma expressão que se tornava cada vez mais comum. Por que estamos em guerra, irmão? Isso de novo? Reclamou Dalinar. Olhe só, não é tão complicado. Não se lembra de como era quando começamos? Me relembre. Bem, disse Dalinar sacudindo sua faca torta. Nós olhávamos para algum lugar, algum reino, e percebíamos, ei, essas pessoas têm coisas. E aí pensávamos, ei, talvez nós devêssemos ter essas coisas. Então a gente pegava. Ah, Dalinar, disse Sadyas rindo, você é uma figura, mas você nunca pensa sobre o que isso significa, indagou Gavilar. Um reino? Algo maior do que você mesmo. Isso é bobagem, Gavilar. As pessoas lutam para conseguir coisas, só isso. Talvez, disse Gavilar, talvez. Há algo que quero que você escute. Os códigos de guerra dos tempos antigos, da época em que Alethkar significava alguma coisa. Dalinar concordou, distraído, e a equipe de servos entrou com chás e frutas para encerrar a refeição. Uma delas tentou levar seu filé e ele rosnou em resposta. Enquanto a serva recuava, Dalinar vislumbrou algo. Uma mulher espiando pela fresta da porta para o outro salão de banquete. Ela usava um delicado e fino vestido amarelo claro, que combinava com seu cabelo loiro. Ele se inclinou para a frente, curioso. A irmã de To, Evie, tinha 18 anos, talvez 19. Era alta, quase tão alta quanto um aletiano, e de peito pequeno. Na verdade, ela passava certa sensação incorpórea, como se fosse menos real que um aletiano. O mesmo valia para seu irmão, com seu porte esguio. Mas aquele cabelo fazia com que ela se destacasse, como o brilho de uma vela em uma sala escura. Ela disparou pelo salão de banquete até o irmão que lhe serviu uma bebida. Ela tentou tomá-la com a mão esquerda, que estava envolta em uma pequena bolsa de pano amarelo. Estranhamente, o vestido não tinha mangas. Ela não parava de tentar comer com a mão segura, disse Navani, a sobrancelha levantada. E Alai se inclinou sobre a mesa na direção de Dalinar, falando em um tom conspiratório. Você sabe, no extremo ocidente elas saem por aí seminuas, hiranianas, irialianas, as rechianas. Elas não são tão reprimidas como essas mulheres aletianas certinhas. Aposto que ela é bastante exótica na cama. Dalinar grunhiu. Então finalmente avistou uma faca, na mão escondida atrás das costas de um servo que retirava os pratos de Gavilar. Dalinar chutou a cadeira do irmão, quebrando uma de suas pernas e fazendo com que Gavilar desabasse no chão. O assassino atacou no mesmo momento, raspando a orelha de Gavilar, mas no geral errando o alvo. O golpe a esmo atingiu a mesa, cravando a faca na madeira. Dalinar ergueu-se de um salto, se esticando sobre Gavilar e agarrando o assassino pelo pescoço. Ele girou o pretenso matador e derrubou-o no chão, ouvindo um satisfatório som de fratura. Ainda em movimento, Dalinar agarrou a faca da mesa e golpeou-a no peito do assassino. Ofegante, Dalinar deu um passo para trás e limpou a água de chuva dos olhos. Gavilar se levantou de um salto, a espada fractal surgindo em sua mão. Ele olhou para o assassino, depois para o irmão. Dalinar chutou o assassino para certificar-se de que estava morto. Então assentiu consigo mesmo, endireitou sua cadeira, sentou-se, depois se abaixou e arrancou a faca do peito do homem. Uma bela lâmina. Ele a lavou no próprio vinho, então cortou um pedaço do seu filé e enfiou na boca. Finalmente. O porco está ótimo, observou Dalinar, de boca cheia. Do outro lado do salão, To e sua irmã encaravam Dalinar com expressões que misturavam espanto e terror. Ele vislumbrou alguns esprenos de surpresa ao redor deles, como triângulos de luz amarela, se fragmentando e se reformando. Esprenos raros, aqueles. Obrigado, disse Gavilar, tocando a orelha e o sangue que pingava dela. Dalinar deu de ombros. Desculpe por tê-lo matado. Você provavelmente ia querer interrogá-lo, né? Não é difícil adivinhar quem o mandou, replicou Gavilar, sentando-se, afastando com um aceno de mão os guardas que, tarde demais, correram para ajudar. Navani agarrou o braço dele, obviamente abalada pelo ataque. Sadyas praguejou entre dentes. Nossos inimigos estão ficando desesperados, covardes.
Um assassino durante uma tormenta? Um aletiano deveria se envergonhar de uma coisa dessas. Novamente, todos no banquete estavam olhando espantados para a grameza. Dalinar cortou seu bife outra vez, enfiando outro naco na boca. Qual o problema? Ele não ia beber o vinho onde lavar o sangue. Não era um bárbaro. Eu sei que disse que queria que você mesmo escolhesse uma esposa, disse Gavilar. Mas, eu aceito, respondeu Dalinar, olhando para a frente. Jamais teria Navani. Raios, só precisava aceitar isso de uma vez. Eles são tímidos e cuidadosos, observou Navani, tocando levemente a orelha de Gavilar com seu guardanapo. Pode levar mais tempo para persuadi-los. Não precisa se preocupar com isso, disse Gavilar, olhando de volta para o cadáver. Dalinar é muito persuasivo. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.